Olá a todas e todos, meu nome é Gustavo Cantanhede, sou graduando em Direito pela Universidade de Brasília e neste vídeo vou falar sobre a minha pesquisa, o STF e as disputas sobre a terceirização na administração pública. Essa pesquisa foi desenvolvida no âmbito do Programa de Iniciação Científica da Universidade de Brasília, sob a orientação da professora doutora Renata Queiroz Dutra. Os principais objetivos dessa pesquisa foram avaliar os desdobramentos das decisões do Supremo Tribunal Federal na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, no que diz respeito à possibilidade de responsabilizar ou não a administração pública pelos débitos decorrentes do inadimplemento de direitos trabalhistas nos casos dos contratos terceirizados. Então, há um quadro decisório delimitado nessa pesquisa que é indicativo de uma longa disputa de sentido em relação à terceirização e às responsabilidades dela decorrentes, que ainda está em operação nessas cortes. E é importante entender essa queda de braço institucional justamente para entender como a dinâmica de poder atravessa ambas as cortes e como os seus pronunciamentos se aproximam ou se distanciam do direito constitucional do trabalho ou da lógica de mercado e o quanto contribuem para a ampliação da precarização no serviço público. Então, essa investigação ela vai se dar a partir do estudo e confronto dos pronunciamentos do STF em relação à terceirização na administração pública, em especial o decidido na DC 16, no termo de repercussão geral 246 e no acórdão que reconhece o termo de repercussão geral 1118, em confronto com o conjunto de 3 julgados que aparece de forma recorrente nos acórdãos proferidos pela subseção de dissídios individuais 1 do Tribunal Superior do Trabalho, que são marcos, que aparecem como marcos da consolidação do entendimento jurisprudencial da Corte Trabalhista em relação à responsabilidade da administração pública nos casos de terceirização, que são apropriados nesta pesquisa para fins de comparação, né? Então, o que a gente conclui? Temos como resultado que o Tribunal Superior do Trabalho ele faz uma abertura cognitiva muito maior para o tema e acaba recebendo ele em diversas questões. E ainda que o Tribunal Superior do Trabalho ele analisa os casos a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento que passa necessariamente pelo crivo do direito constitucional do trabalho e das suas premissas protetivas, e dando clara intenção de efetivação material do direito constitucional do trabalho. Já o STF, por outro lado, ele foge do direito do trabalho nos seus provimentos, dando uma clara preemência para uma análise econômica do direito, que acaba assumindo também uma mensagem inexorável de que não há outro caminho para o crescimento econômico senão do sacrifício social, especialmente quanto ao direito dos trabalhadores. Então, corrobora essa hipótese exatamente as menções que aparecem no voto dos ministros vencedores no Supremo Tribunal Federal, quanto à necessidade de modernização e dinamismo econômico, a garantia à parceria público-privada e à livre iniciativa, e também os silêncios que aparecem nos votos em relação às ocorrências de violação dos direitos e às denúncias de precarização que a terceirização produz. Como conclusão, a gente pode entender que a disputa que acontece entre as cortes, ela começa com a discussão sobre a possibilidade de se responsabilizar ou não a administração pública, que apesar de ser reconhecida, foi mitigada mais de uma vez a partir de discussões de direito material e direito processual nas decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, que acaba tendo uma jurisdição constitucional no período analisado que é tão brusca no potencial destrutivo das balizas principiológicas do direito do trabalho, que desloca a visão que a gente tinha acerca da justiça do trabalho, que já tinha uma atuação neoliberal, para uma zona que vai ser entendida como protetiva e progressista, apesar de não garantir sequer alguns direitos sociais tidos como mínimos os trabalhadores, né? Então, nesse contexto, essas decisões do Supremo Tribunal Federal, elas vão se afastar do sentido constitucional dado ao direito do trabalho no paradigma constitucional humanista, e vão se aproximar claramente da lógica neoliberal. Então fica evidente como há uma construção de sentidos constitucionais nessas decisões que subvertem a lógica de proteção constitucional do trabalho e a efetivação da dignidade humana, dando privilégio a uma lógica de mercado
a iniciativa privada e a necessidade de modernização.